Motumbá, povo do Axé. Aqui é Ogan Silvio Moura. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito profundo dentro das tradições iorubais, a diferença entre eboras e irúmulis. Mas antes de tudo, é importante entender uma coisa. Dentro das tradições africanas existem diferentes fundamentos, diferentes raízes e diferentes interpretações preservadas pela oralidade ancestral. Por isso, alguns orixás podem ser entendidos de maneiras diferentes dependendo da linhagem espiritual. Os antigos ensinavam que, no começo da criação, antes dos homens caminharem pela terra, Olodumare enviou forças espirituais ao Aie para ajudar na organização do mundo, da natureza e do destino humano. Essas forças ancestrais eram chamadas de irúmulis. Os irúmulis não nasceram como homens comuns. Eles vieram do Orum já como potências espirituais ligadas à criação, à natureza e ao equilíbrio universal. Dentro de muitos fundamentos tradicionais, Oxalá é visto como um dos grandes irúmulis da criação, ligado à formação da humanidade e ao sopro da vida. Orumilá também é considerado um irúmole primordial, senhor do destino, da sabedoria e dos mistérios de Ifá. Exu, em muitos caminhos africanos antigos, também aparece como uma força primordial da criação. Não como algo negativo, mas como movimento, a comunicação, o dinamismo e o equilíbrio entre o Orum e o Aie. Os antigos diziam que sem Exu nada se movimenta. E existem Itan que contam que, durante a criação do mundo, Oxalá passou por dificuldades em sua caminhada e Exu participou dos acontecimentos que ensinaram equilíbrio, humildade e transformação dentro da criação. Por isso Exu não é apenas um mensageiro. Ele é uma força primordial do movimento da existência. Nanã também aparece como uma das forças mais antigas do universo, ligada ao barro primordial de onde nasceu a humanidade. Oxumaré é visto como força eterna dos ciclos da vida, da renovação e da continuidade do universo. Obaloaiê, em muitos fundamentos, surge ligado diretamente aos mistérios da terra, da passagem espiritual, da cura e da ancestralidade profunda. Em várias tradições ele é ligado à própria força ancestral de Nanã e aos ciclos da vida e da morte, sendo muitas vezes compreendido como uma força antiga ligada aos próprios fundamentos da criação. Ossan também é visto em muitos caminhos como um irúmole primordial, senhor das folhas, das ervas e dos segredos da natureza. Porque antes mesmo do homem aprender a cura, Ossan já guardava o conhecimento espiritual das folhas sagradas. Os antigos diziam: sem folhas, não existe orixá. Mas ao mesmo tempo, existem orixás que aparecem em muitos Itan vivendo experiências humanas, governando povos, construindo reinos e deixando marcas profundas no mundo terreno. Esses, em muitas tradições, são chamados de eboras. Xangô é lembrado como grande rei de Oió, associado ao fogo, ao trovão e à justiça. Ogum aparece como guerreiro desbravador, senhor do ferro, abridor de caminhos e das batalhas humanas. Oxóssi surge como caçador ancestral ligado à fartura e ao conhecimento da floresta. Yansan é lembrada como rainha guerreira dos ventos e tempestades. Obá como símbolo ancestral de resistência e força feminina. Logun Edé como príncipe ligado à juventude, à caça e aos rios. Mas existe um detalhe muito importante. Alguns orixás caminham entre os dois mistérios. Porque determinadas tradições ensinam que certos orixás já existiam como forças primordiais, mas também tiveram manifestações humanas no Aie. Ou seja, eram energias eternas. Mas também caminharam entre os homens. É por isso que Oxum, Iemanjá, Ossan, Exu, Obaloaiê e outros podem aparecer em algumas raízes como irúmulis, enquanto em outras aparecem associados também aos eboras.
E isso não significa contradição. Significa apenas que as tradições africanas preservam seus conhecimentos através da oralidade ancestral, dos Itan, dos fundamentos iniciáticos e das famílias espirituais. No final, tanto Irúmulis quanto Eboras representam forças sagradas ligadas à ancestralidade, à natureza e ao equilíbrio espiritual da vida humana. Porque quando falamos dos orixás, não estamos falando apenas de espíritos. Estamos falando de forças ancestrais vivas, de energias que atravessaram gerações e que continuam caminhando entre o Orum e o Aie desde os tempos antigos. E talvez seja exatamente por isso que os antigos diziam: quem conhece sua ancestralidade, nunca caminha sozinho. E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, sua dúvida, curta e compartilhe, para ajudar o nosso canal. Axé e que os orixás os abençoem.